vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Hoje eu vou abrir meu coração só pra te sentir. Hoje eu vou cantar uma canção só pra te sentir. Me preparei, me arrependi, me lancei no pó, me humilhei, perdoei, preciso te adorar. Essa canção é pra trazer teu coração bem junto a mim, poder sentir a tua mão e te abraçar, sentir o teu perfume exalar de novo, teu cheiro exalar de novo em mim, em mim. Hoje eu vou abrir meu coração só pra te sentir. Hoje eu vou cantar uma canção só pra te sentir. Me preparei, me
arrependi, me lancei no pó, me humilhei, perdoei, preciso te adorar. Essa canção é pra trazer teu coração bem junto a mim, poder sentir a tua mão e te abraçar, sentir o teu perfume exalar de novo. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo que eu espero, o que eu mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres, eu abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres, eu abro meu coração. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que o nosso coração esteja aberto. Esse é o melhor ponto de partida que a gente pode ter em relação à obra do Espírito Santo na nossa vida. Se a gente não estiver aberto, se o nosso coração não estiver aberto, nada acontece, não é? A gente precisa saber o caminho para seguir, a gente precisa ser ensinado. E você sabe, não é? Para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que estar disponível para receber o ensinamento. O nosso coração e mente precisam estar abertos, não é? É terrível. Aqueles que militam aí na área do magistério sabem o quanto é difícil você ensinar a quem não quer aprender. É um desafio muito cansativo, porém é muito bom quando você encontra do lado de quem vai aprender um coração aberto, um desejo, um anseio pela aprendizagem, e é isso que a gente precisa nessa noite. Nós cremos que é o Espírito Santo quem ensina, é o Espírito Santo quem proporciona essa edificação para a nossa vida, e para isso precisamos estar abertos. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está com a gente nessa noite, mandar um abraço para a Beatriz, para a Vânia, para a Ernestina. Eu sinto falta quando vocês não participam, eu entendo, o tempo é corrido para todos, não é? Mas a gente acaba se vinculando a cada um de vocês, então eu já estava sentindo falta da Ernestina. Vânia Guida, querida, você sempre é importante aqui com a gente. Deus abençoe muito.
Daniele está com a gente também, minha esposa, conta muito, é muito importante. Não sei se está ainda por aí a Virgínia, minha amiga da escola, tanto tempo, né? A gente fica tão feliz de poder reencontrar pessoas que marcaram nossa vida ou com quem a gente conviveu em outros tempos, né? Isilda tem algo para dizer aqui, ela está se falando com a Daniele, mas é para todos nós sabermos. Estou muito esperançosa, a cirurgia de minha cunhada foi um sucesso, Deus seja louvado. Muito obrigado, Senhor, por essa vitória na vida da nossa irmã. A Patrícia Vidal, já não via também por aqui há muito tempo. Um beijão para todos da família. Né? A Carolina, lá nos Estados Unidos, tão especial, tão importante. Deus enviou a Carol para a nossa vida e é um presente para mim, para minha esposa. Paulo, querido, também apareceu por aqui, ficou e ganhou o nosso coração. A gente está precisando aí voltar a conversar, tá um pouco corrido aí, mas a gente, passagem de final de ano, novo ano, mas nós vamos falar mais. Márcia Campos, querida também, que bom você, esposo, por aqui, Deus abençoe. Silvia também, Silvia Fernanda, que bom, lá de Lisboa está conosco, que benção. Eu quero chamar você agora para orar. A oração vai preparando o nosso coração para a gente receber o mais de Deus. É com muita humildade, é com muita dependência de Deus que eu quero que a gente viva esse momento agora de oração. Na simplicidade do teu coração, o Senhor quer operar e fazer coisas poderosas, maravilhosas. Eu tenho certeza disso, Paulo, Carolina, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida nessa noite. Pai, o nosso coração está aqui, aberto, rasgado diante da Tua presença, desejoso de receber a porção que faz toda a diferença na nossa vida. Ó Senhor, que desça sobre nós unção que despedaça jucos, porque os tempos são trabalhosos, difíceis. Ó Deus, lutas difíceis de serem suportadas estamos atravessando, mas cremos na Tua palavra, cremos no ensino do Espírito Santo, na ação poderosa do nome de Jesus sobre o nosso coração e mente. Que possamos receber do Senhor, que possamos ser trabalhados pela palavra que há de ser anunciada, que ela cumpra propósito na nossa vida. Que nessa noite especial de libertação nos vejamos livres para adorarmos o Teu santo nome. Que nada nos impeça, que nada nos prende, que nada nos amarre, nos impedindo de nos chegarmos mais próximos de Ti, que ao final dessa transmissão possamos estar mais apaixonados por Jesus. Que ao final desse tempo de busca possamos encontrar aquilo que não encontraremos se não for em Ti. Estamos nos Teus braços, confiamos em Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Vem fazer a obra de que tanto necessitamos, é o que nós Te pedimos, Pai. Que a Tua palavra venha e cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada, ela encontre o caminho dos nossos corações e nos faça florescer naquilo que é a Tua vontade para nós. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Bênção. Glória a Deus. Eu quero ler com você nessa noite o Salmo 1. A gente já trouxe, acredito que 2 vezes no ano passado, e hoje a gente queria dar uma ênfase a esse texto que nós vamos ler, sobre o que nós temos procurado fazer às terças-feiras. Libertação é o que nós temos proclamado aqui às terças-feiras, através da palavra do Senhor. E eu estou dando um título para essa mensagem, que é o propósito da libertação. Eu preciso saber qual é o propósito de Deus para a minha vida, para que eu compreenda a necessidade de libertação em algumas áreas da minha vida, talvez. E eu quero ser aqui um facilitador disso na tua vida, para que você viva experiências gloriosas de se sentir liberto, livre, para avançar. O desejo do meu coração é que a gente avance, que a gente ande para frente, que a gente não retroceda nesse desvio, que não fique parados
não é? Paralisados por medos, preocupações, mas que a gente possa andar para frente, avançando, prosseguindo e cumprindo os alvos que o Senhor estipular, determinar e nos levar a conquistar para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Então eu vou ler aqui o Salmo 1, na versão da Nova Versão Internacional. Estou gostando muito dessa versão aqui também, é muito boa, né? Eu gosto de ler diversas versões e essa aqui é muito boa. Essa aqui, Carol, inclusive foi você que me deu. Às vezes eu sou flagrado aqui com as pessoas que me deram as coisas e sou muito agradecido pelos presentes. Essa aqui foi uma Bíblia que eu herdei da Carol quando ela foi para os Estados Unidos, e eu gosto muito dessa Bíblia. Tem um valor para mim, duplo, né? Tanto sentimental quanto é uma versão belíssima também da palavra do Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E como árvore plantada à beira, como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Palavra do Senhor. Veja bem, nosso propósito aqui hoje, em especial, é a nossa libertação. Estamos numa jornada de busca pela libertação. Existem coisas, existem crenças que nós temos que são absurdamente limitantes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pequeno, bobo, e obviamente a gente tem que dar potência a esses exemplos pensando em coisas maiores na nossa vida. A minha irmã tinha medo quando a gente era criança, adolescente. A minha irmã, que tem 5 anos a mais que eu, ela tinha medo de andar de elevador. A gente morava no 2º andar, não era tão custoso, mas imagina quando se tratava de uma coisa maior, para ela era muito preocupante, ela tinha fobia de entrar em elevador. Há motivo para isso? Não, porque a gente acredita na ciência e crê que a descoberta, né, de uma inovação à época como o elevador, ela veio trazer desenvolvimento, evolução para a gente. Então, tendo possibilidade de andar de elevador, a gente vai andar de elevador. A gente até pode querer fazer exercício, mas a gente sabe que o elevador é uma necessidade do mundo moderno e a gente entrou nisso aí. De cabeça, ninguém quer andar de escada quando tem a possibilidade de andar de elevador. Então, isso é uma crença que nos limita. E aí, o que é importante no caminho da libertação? Eu preciso compreender que aquilo que eu quero vencer e não consigo são áreas nas quais nós carecemos de libertação. Então, quando a gente percebe, olha aí, já começa a fazer tua reflexão nessa noite. Quando a gente percebe que tem uma área da nossa vida que a gente quer vencer, mas não consegue, tem alguma coisa aí. Eu estava até comentando ontem com Carol, não é? A gente sempre conversa e é muito abençoado, é muito edificante a gente trocar, né? Eu até faço votos de que a gente tenha muito comunhão entre uns com os outros, porque isso é muito importante. Eu estava falando com ela ontem, eu falei, Carol, os nossos incômodos são reveladores. Isso ficou ecoando na minha mente. Você sente incômodo em relação a alguma coisa na tua vida? Isso aí traz uma revelação. A gente não precisa achar que isso é negativo. Quando eu me sinto incomodado em relação a uma situação, eu preciso crer de todo o meu coração que Deus deseja dar libertação à minha vida naquela área. Então tem coisas que eu acredito que me limitam.
E eu preciso compreender que por trás daquilo que me limita, eu tenho um Senhor que deseja trazer libertação para a minha vida. Então, exercício, a gente tem que trabalhar. Nós precisamos trabalhar muito isso dentro dos nossos corações. Precisamos averiguar, precisamos investigar nosso coração e percebermos aonde estão os nossos incômodos. Daí a paz do Senhor para quem está chegando aí, meu professor Pedro Guimarães e pastor Renan. Deus abençoe aí vocês, um excelente ano na presença do Senhor Jesus. Então, se eu percebo que tem alguma coisa que me incomoda, eu não preciso assumir isso como o meu jeito de ser. Eu não preciso dizer, eu sou assim. Não, eu preciso mudar em relação a isso. O que é que você não consegue? Das coisas mais simples, talvez as coisas mais complexas, eu preciso listar, eu preciso saber, eu preciso identificar o que é que eu não consigo fazer. O que é que eu não consigo fazer? Eu, por exemplo, eu gostaria de ler mais do que o que eu leio. Eu amo ler e eu preciso ler muito mais. Eu coloquei no meu coração que eu não vou aceitar mais que haja qualquer tipo de embaraço que me impeça de ler mais, porque é o seguinte, se eu identifico que eu preciso, que é uma necessidade, que não é algo que seja ruim para a minha vida, é algo que traz edificação, eu posso aprender mais de Deus, por exemplo, lendo mais a palavra. Por que eu não vou colocar isso diante do altar do Senhor e pedir libertação? O que é que isso tem a ver com o Salmo 1? Hoje eu queria destacar duas coisas nesse salmo que são muito importantes se a gente está com esse desejo no coração, essa expectativa da libertação. Tem duas coisas que esse salmo fala que eu preciso saber. O ponto de partida de Deus em relação a mim e a você é que Ele deseja nos ver felizes e também que sejamos frutíferos. Eu não preciso, pastor Géder, eu não preciso, pastor Renan, eu não preciso de achar que preciso de libertação e me sentir mal em relação a isso. Há um outro ponto de partida e eu quero que você leve a sério o que eu vou dizer, não é? Quando a gente começa identificando nossas necessidades, mas a partida sabemos que Deus nos quer ver bem, felizes e que sejamos bem-sucedidos, frutíferos naquilo que fizermos, isso deixa de ser um peso. Eu preciso começar assim. Bom, Deus quer me ver bem, Deus quer me ver feliz. E tem sempre alguma área que a gente não se sente frutífero, tem sempre alguma área em que talvez nós não desfrutemos de felicidade. Se é esse o propósito do Senhor, e se há um descompasso entre o que eu estou vivendo e aquilo que Deus deseja para mim, eu preciso de libertação. E Ele quer dar. Se é desejo do Senhor que eu seja próspero no sentido da plenitude, não é? Muito mais, não tem nada a ver com limitar e restringir isso a vida financeira, mas veja bem, se Deus me quer frutífero e feliz, se isso não está acontecendo, existe alguma coisa que está trazendo impedimento, e aí não é culpa de Deus, Deus é bom o tempo todo. A resposta de Deus àquele que crê que Ele deseja a nossa felicidade e a nossa frutificação, o sermos bem-sucedidos naquilo que fizermos, isso aí já traz respostas para o meu coração. Eu não preciso acordar triste, me sentindo fracassado, eu não preciso ficar desistido de mim mesmo, porque ao acordarmos e ao nos deitarmos, ao longo de todo o nosso dia, em todo o tempo, Deus é bom o tempo todo, e Ele deseja isso para mim. Se Deus, que fez os céus e a terra, que fez você e a mim a sua imagem e semelhança, que Deus, se esse Deus, que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, Ele está sobre nossa vida, nós cremos nisso, nós
precisamos apenas expormos, nos colocarmos à disposição do Senhor para vivermos a libertação de que necessitamos. Eu não estou dizendo que você vai ser liberto assim. Eu estou dizendo que há um caminho na libertação, e o último versículo ele fala isso, não é? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, a gente tem que seguir um caminho, nós precisamos empreender uma jornada, há um itinerário a ser cumprido. Porém, a gente cumpre esse itinerário com alegria. Deus não quer que você esconda tuas fraquezas, tuas limitações debaixo do tapete. Deus quer que você, pelo contrário, tire o tapete, coloca isso à mostra, não dos homens que vão nos condenar, punir, humilhar, hostilizar, mas diante do Senhor. Então, a gente vai descobrir que algumas coisas estamos talvez patinando porque simplesmente não colocamos diante do Senhor. O Senhor Jesus não vai impor a libertação à nossa vida, porém vai conceder àqueles que desejam e se abrem para viver essa obra que se dá por uma caminhada, em que o Senhor, dia após dia, vai agindo em nós. E precisamos ter certeza de algo, Deus não está atrasado. Deus, ele respeita a nossa cadência, porque senão seria uma imposição, e é atributo de Deus ter concedido a mim e a você o livre-arbítrio. Então, se eu me abro mais, olha que coisa boa você estar aqui, a gente está juntos nessa noite, porque estamos disponíveis. Então, o Espírito Santo tem compromisso com essa disponibilidade que você dá a ele, e ele entra para fazer a obra. Aquilo que eu acho que é difícil para mim, deixa de ser um problema, porque eu vou começar a desfrutar da solução dada pelo Espírito Santo à medida que eu exponho isso diante do Senhor. Tem pessoas que simplesmente dizem assim, eu não consigo fazer isso porque eu tenho dificuldade de leitura, é porque eu tenho dificuldade de realizar provas, eu tenho horror a fazer isso, eu tenho muito medo daquilo. Não podemos nos acostumar com esse tipo de declaração, porque a declaração que precisa sair dos nossos lábios, a confissão que devemos colocar para fora é a de que Deus nos quer ver bem e quer que sejamos frutíferos. Eu não estou dizendo que essa felicidade que Deus quer que tenhamos, ela não se dá em meio a situações muito difíceis. Hoje mesmo eu recebi a notícia, eu estava orando por um casal, e o marido estava internado por causa de uma complicação, né, da Covid. Ele estava internado há 44 dias. Todos os dias eu abria minha rede social, né, e eu ficava sabendo o boletim, ela passava sempre o boletim, a esposa, né, 44 dias sem contato com o esposo, porque ele estava completamente sedado, numa situação muito complicada. Todos os dias ela passava o boletim e dizia, olha, Deus é Deus, aconteça o que acontecer com ele. Hoje mesmo ela comunicou o falecimento dele e disse assim, gente, eu estou bem, o Espírito Santo está me dando assistência. E eu fiquei muito constrangido, porque talvez na situação dela não teria tamanha fé. Eu disse a ela, falei, olha querida, realmente Deus está contigo, porque você está conseguindo inspirar as pessoas que estão à sua volta. Então eu acredito que apesar da tristeza de uma esposa que sepulta seu esposo nesse tempo tão complicado como que nós estamos vivendo, ela desfrutou da felicidade porque ela se expôs o tempo todo ao Espírito Santo e de maneira muito pública, não é? Ela fez isso todo o tempo. Ela jamais condicionou a sua felicidade ao esposo sair da internação ou não. Ela creu no milagre o tempo todo e, ao mesmo tempo, ela sempre soube que se o marido partisse, ele estaria com o Senhor Jesus, e isso trazia conforto para o coração dela. A felicidade, ela acontece muitas vezes em meio a situações extremamente desafiadoras. Eu não estou negando as dificuldades. Porém,
eu preciso que a gente crie um compromisso com a felicidade e com a frutificação que Deus deseja para nós, mais do que qualquer coisa. Por isso é que eu não estou me atendo aqui nos detalhes do texto, porque isso me saltou aos olhos nessa obra da libertação. Esse aspecto que muda o nosso envolvimento com o que nós estamos vivendo. Você não precisa, Beatriz, não é? Você não precisa, Vânia, Isildo, você não precisa se lamentar pelo que você não tem conseguido. Você precisa começar a confessar com a sua boca que o Deus a quem você serve ama a você e deseja te ver feliz e deseja ver você frutífero. Aí entra em ação uma pequena palavra extremamente poderosa, sem a qual a gente não pode agradar a Deus, que vocês já sabem qual é: fé. Pela fé eu devo agradecer ao Senhor, demonstrar gratidão a Ele pela felicidade e frutificação, talvez ainda nem alcançadas. Eu estou falando isso no início do ano, desafiando você a estabelecer um contato com esse Deus, se envolver com Ele com gratidão. Senhor, obrigado pela felicidade que há de se proporcionar ao longo da caminhada. Obrigado pela frutificação. Aquele que trabalha com a terra, ele vai vendo a coisa crescer. Aqui em casa, aqui no sítio, a gente tem horta. E é muito gratificante para quem planta, não é? Tanto o que comer, quanto flores e plantas que embelezam o espaço. É muito gratificante para quem planta na terra regar e ver o crescimento, ver a desenvoltura, a performance daquele plantio. Deus deseja que você e eu, Paulo, Isilda, Beatriz, Vânia, o Senhor deseja que a gente se alegre com esse processo. Existem coisas que nos impedem, existem coisas que talvez nos amarrem ainda. Não precisamos nos acostumar com essas amarras. E precisamos vivenciar esse processo de libertação com alegria no coração. Estou falando algo aqui que talvez você já sabe. Eu quero que a gente comece a colocar em prática isso, desenvolver isso. Olhar, tratar de maneira frontal, Vânia, frontal, as nossas fraquezas. E crer que elas serão debeladas pelo poder de Deus, e por isso eu já posso começar a agradecer. Deus já tem um plano para cada problema que eu tenho, para cada situação desconfortável para mim. Deus já tem um projeto. Deus já tem algo para fazer que está na mente dele. E à medida que eu me exponho à obra do Espírito Santo, eu vou passando a participar dessa mente e começo a ter a mente de Cristo. Quando eu leio o livro, eu estou disponível, eu posso me disponibilizar para assumir aquelas ideias como sendo minhas. É ou não é verdade? Se eu quero me interessar, se eu me interesso, se eu me inteiro sobre um assunto determinado, através de um tipo de literatura, eu posso somar aquilo ali ao que eu sou e fazer daquilo ali o meu pensamento. Quando eu leio a palavra de Deus, eu assumo para mim como meu, aquele que é o pensamento do Senhor. E à medida que isso vai acontecendo, à medida que a palavra de Deus vai se entranhando com o meu coração, já não é mais o meu coração que se expressa e se manifesta com incertezas e distorções. Já é o coração de Deus pulsando dentro de mim. Eu quero muito isso. Você quer isso? Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando nessa noite? Vocês estão compreendendo a natureza dessa libertação? Não é um exorcismo. Não é um exorcismo, não. Não é gritando que a gente é liberto. Não é um passe de mágica, é uma caminhada. Mas é uma caminhada, NASA, é uma caminhada gostosa. Eu gosto muito de caminhar com a minha esposa. É gostoso demais caminhar com a pessoa que a gente ama. A conversa flui bem, não é? Às vezes um lugar bonito, agradável. E aí a gente vai vivendo aquela caminhada que
Aparentemente é um sacrifício, não é físico, né? Você está mexendo as pernas ali sem parar. Mas não é agradável? É isso que Deus quer para nós, que a caminhada da libertação, o itinerário da libertação seja percorrido com alegria no coração. Dia após dia, vou ver em 2021 minhas tristezas debeladas no poder do nome de Jesus. Vou ver minhas fraquezas deixando de ser fraquezas. Eu já contei algumas vezes aqui, quando comecei a dirigir, eu tinha muita dificuldade no trânsito, ficava muito nervoso, ficava tenso quando eu tinha que estacionar o carro num lugar difícil. Eu ficava apavorado quando começava a chover, eu via dificuldades, não é? E hoje deixou de ser um problema para mim, mas durante muito tempo eu pensava assim, olha, eu gostaria de ter um carro simples que fosse, mas tivesse alguém para dirigir para mim. Hoje em dia eu dirijo sem problemas. Porque aquilo que era uma fraqueza, por causa da caminhada, por causa da repetição, por causa do exercício, por causa da necessidade, se tornou uma fortaleza para mim. Um recurso. Hoje eu tenho a habilidade de dirigir como um recurso para mim. Era uma fraqueza, era um problema. Quando alguém dizia assim, olha, eu vou precisar que você dirija, era um problema para mim. Deixou de ser um problema e eu creio que aquilo que é um problema vai deixar de ser um problema para você, vai se tornar uma bênção. Deus tem propósitos na libertação. Deus tem propósito em libertar a nossa alma. Deus não tem prazer que você se sinta amarrado e diga assim, minha vida não está indo para frente. Deus não tem prazer nessa conversa que você tem, em que você se lamenta o tempo todo, se culpa todo mundo, as circunstâncias e despreza com isso o nome sobre todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra, que está disponível para manifestar o seu poder. O reino de Deus, pastor Adriana, o reino de Deus não consiste em palavras de persuasão humana. Hoje mesmo estava conversando com um pastor mais cedo, a gente estava conversando sobre isso. Paulo seria a pessoa mais indicada para atribuir valor à persuasão humana, porque ele tinha condições disso, mas apesar de todo o conhecimento que Paulo tinha, ele preferiu, ele deu preferência, em primeiro plano ele colocou o poder de Deus. Nós precisamos aprender a colocar em primeiro plano o poder de Deus. Não precisamos gastar tempo nomeando nossas dores. Precisamos investir o nosso tempo, o nosso coração, o nosso empenho, a nossa dedicação na manifestação do poder de Deus. O médico falou que eu tenho isso. Olha, o psicólogo identificou que eu tenho isso, esse, aquele transtorno, aquele outro. E aí sei os nomes dos remédios todos, e aí eu falo, eu já tomo esse, Não, eu não preciso atribuir força ao que é crônico na minha vida, porque posso preferir SIDA, posso preferir atribuir força à manifestação do poder de Deus. A palavra de Deus é capaz de trazer libertação para o nosso coração. No sangue do Senhor Jesus, nós encontramos o acesso a Deus. Não podemos desprezar isso. Se Jesus morreu na cruz do Calvário e aquele sangue vertido, ele foi para abrir o caminho, o véu se rasgou de cima a baixo para que eu tivesse acesso à presença de Deus. E por que desprezamos essa presença se podemos nos achegar ao Senhor para pedir ao Senhor que traga libertação para a nossa vida? O texto diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus sabe como está sendo difícil para você. Deus sabe quais são suas limitações e fraquezas e o Espírito Santo está interessado em te fortalecer. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Eu não sei se você esperava muito mais. Eu acho que a gente cria uma expectativa, por vezes mística,
não é? A gente tem um interesse, muitas vezes, em quem fala maior, em quem fala mais alto, em quem nos envolve com uma performance. Olha, nada disso liberta. Quem liberta é o Senhor. Quando há sinceridade no nosso coração, essa libertação flui e não precisamos acrescentar nada a isso. Vivemos hoje uma grande pobreza no anúncio do Evangelho porque, por vezes, as pessoas querem acrescentar coisas que só trazem peso, que não vão trazer nenhuma edificação para a nossa vida. Mas na simplicidade, né, daquilo que falamos aqui, crendo no poder da palavra, queremos declarar isso, que é propósito do nosso Senhor, que sejamos felizes, que sejamos bem-sucedidos. Ele tem bons planos. Então eu preciso buscar o Senhor para que eu seja notificado ao nível de minha mente e coração acerca dos planos que Ele tem para a minha vida e não ficar me gastando. Não ficar me gastando. Nossas preocupações, Vânia, Karina, nossas preocupações, Cida, têm o poder de nos afastar de Deus, porque a gente começa a aumentar, a dar muita importância àquilo que nos preocupa, quando, na verdade, o nosso coração, a nossa confiança precisam estar depositadas no nome do Senhor. E quando você agradece, quando você demonstra gratidão ao Senhor, você demonstra confiança com isso. Se eu agradeço, pastor Renan, ao Senhor pela felicidade que Ele há de me proporcionar, se eu ainda não a tenho, eu creio pela fé que Ele é capaz de antecipar essa felicidade ao meu coração e mesmo no meio da tribulação sou capaz de ter uma felicidade, uma paz que excede o meu entendimento. A Vânia está dizendo assim: posso e devo atribuir força à manifestação de Deus, devo manter esta afirmação no meu coração. Amém. Cabe a nós. Quem pode impedir você de crer? Ninguém. Você pode dizer assim: Senhor, eu creio na tua manifestação poderosa mais do que nas minhas preocupações. Cabe a mim e a você tomarmos essa decisão. Pastor Renan está dizendo assim: porção satisfatória por hoje da parte de Deus. Parabéns, Deus abençoe o caminho. Obrigado, querido. É a palavra de Deus, é isso mesmo. A gente compartilha e traz alegria para quem emite, para quem recebe, para todos nós. Que Deus muito nos abençoe nessa noite. Eu quero te convidar para orar. É um momento importante. Se a gente estivesse na igreja, talvez a gente iria à frente. Talvez a gente ia ficar de joelhos, talvez a gente ia ficar de pé, numa posição de reverência. Mas nós, com certeza, fecharíamos esse tempo da palavra com uma oração. E eu quero te convidar. Até mesmo você que chegou no meio da mensagem, não tem problema, a gente vai orar aqui. A confiança, ela vai se expressar da mesma maneira, não é? A paz que vem do Senhor independe de circunstâncias. Nós desejamos essa paz, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, reconhecemos a dificuldade que muitos têm enfrentado. Pai, queremos te louvar, porque o teu propósito é de nos conceder alegria, de nos ver frutificar. Queremos te agradecer, não queremos nomear nossas fraquezas. Queremos dar crédito e ênfase à força do Senhor. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, em meio a nossas fraquezas, faremos menção do nome do Senhor que fez os céus e a terra. Ó Senhor, que a libertação em Cristo Jesus se manifeste poderosamente no nosso ser. Que 2021 seja um tempo de muita liberdade em Jesus. Não liberdade para pecar, mas para exalarmos essa graça que um dia nos alcançou, amando mais a tua presença, Senhor. Meditando nas tuas promessas mais do que se preocupando com aquilo que ainda nem aconteceu. Que sejamos, Pai, tomados pela confiança nas promessas que hão de se cumprir, na maior de todas, de que Jesus virá para nos buscar. Que isso traga alegria, fortalecimento para o nosso coração.
Livra-nos, Senhor, de crenças que nos limitam, que nos impedem de chegarmos mais perto de Ti. Que a nossa vida seja uma vida de adoração a esse Deus que tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Que o foco da nossa vida, Senhor, não seja a dificuldade, mas o Deus poderoso que nos faz felizes e frutíferos na sua presença. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Aqueles que chegaram mais tarde, não tem problema, a gente sobe o vídeo, ele vai para o canal lá no YouTube, onde você acessa mais de 200 mensagens que nós já pregamos aí nesses últimos meses. Graças a Deus estamos tendo muita liberdade de fazer isso e a gente tem sempre encontrado corações dispostos, não é, a receber essa palavra. Está sendo muito bom viver essa obra de libertação juntos, não é? Essa comunhão. Eu preciso, você precisa, e temos um mesmo Deus poderoso que tem trazido essa alegria para o nosso coração. Amanhã eu encontro vocês às 7 horas para uma devocional, aqui por esse canal, Facebook. Depois eu subo o vídeo para o YouTube e distribuo pelas minhas redes, no WhatsApp também. Amanhã, quarta-feira, também, às 23 horas, a gente tem live de oração. A gente tem investido pesado em oração, não tem como ser cristão sem orarmos, e a gente sabe que os dias são trabalhosos, pedem mesmo oração. Quem precisar aí de oração, quem desejar colocar um pedido, a gente está renovando os pedidos para esse ano de 2021. Será um prazer muito grande orar, interceder pelo teu pedido. Tá? Mandar lembrança aí para o povo metodista em Werneck, Paraíba do Sul, aí igreja do pastor Renan Salles. Deus abençoe muito o povo metodista, povo do coração aquecido. Todos os pastores aí que tiveram presentes aí, Deus abençoe muito as congregações, que a gente tenha um ano muito abençoado e que a gente possa adorar o nome do Senhor por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Deus abençoe a todos. Um beijão. Fiquem com Deus.